Bem-vindo a mais um Refrigera Minha Alma. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi, e esse lugarzinho, esse espaço, é um lugar onde eu tô compartilhando algumas palavras, algumas mensagens que têm me sustentado ao longo da minha vida cristã. Hoje a gente vai continuar uma pontinha solta que ficou do vídeo da semana passada, que tá em João 21, e a gente vai ler o versículo 20, a partir do versículo 20. É um diálogo, se você não pegou a da semana passada, é um diálogo entre Jesus e Pedro. Então, depois que Pedro nega Jesus, aí Jesus morre, ressuscita, se encontra com Pedro, tem aquele diálogo: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E aí, depois, o que a gente viu na semana passada é que Jesus fala que quando ele era jovem, ele podia fazer o que ele queria, mas quando ele fosse velho, outras pessoas o carregariam para onde ele não queria ir. E aí a gente chega no versículo 20, que Pedro continua. Então Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Temos aqui uma expressão de muita dureza de Jesus. O que acontece aqui? Um ponto que eu quero trazer para vocês, para todos nós, é sobre o quanto que Deus tem um plano específico para cada um de nós. E embora, assim, a gente sempre tem em mente que a história está sendo escrita, é a história de Deus, é a história de Cristo. Cristo marcou a história, Cristo vem fazendo a história e Deus vai fazendo a história. Só que dentro dessa história, cada um de nós tem uma partezinha. E sendo nós todos servos de Deus, tem até um outro texto que eu nem peguei, nem sei onde tá, que fala por que a gente está se preocupando com o servo dos outros, com o que o Senhor faz com os outros servos dele. Isso é um chacoalhão para nós, para nos tirar de um lugar de comparação, muitas vezes um lugar de inveja, que a gente não consegue trilhar a nossa caminhada, porque a gente fica: ai, Jesus, mas e aquele? E esse aqui? E aquele lá que não tá fazendo? Ou o Senhor me chamou para isso, mas e aquele lá? Sendo que, quando a gente olha para a história de Pedro e João, que ele estava perguntando sobre João, a gente vê que Deus tinha propósitos enormes para ambos, só que eram propósitos diferentes, bem diferentes, sabe? E que talvez, aí eu chuto por alto, eu vou fazer uma suposição, mas que cabe para nossa vida, talvez o chamado de um não fizesse muito sentido para o chamado do outro. Então, quem é Pedro? Pedro é levantado como o primeiro líder da igreja. Ele que institucionaliza a igreja. Ele começa a institucionalizar a igreja. Porque na época de Jesus, era um mestre com um grupo de discípulos. Era assim, bem orgânico. Com Pedro começa a institucionalização. A gente vê no livro de Atos que existe concílio. Eu lembro de um, não sei se tem mais. Então começa a falar como que vai funcionar, como que a gente unifica, a gente tá crescendo, como que a gente mantém uma cultura única, sabe? Então, esse é Pedro, aquele que institucionalizou a igreja, que foi o chamado dele. Só que quem é João? E João é aquele que é exilado para uma ilha, para a ilha de Patmos, como punição por ser cristão, como punição por servir a Cristo e pregar sobre Cristo. E lá ele recebe as visões do Apocalipse, que é como Deus desnudando, sabe, tirando um véu e revelando coisas futuras para nós que vão atingir toda a humanidade. E aí é engraçado porque parece que o que Pedro faz é muito terreno. É muito terreno que ele faz, sabe? É muita reunião, é muita burocracia. Só que parece que o que João faz é muito espiritual, não tem pé no chão. Só que Jesus chamou os dois. E quando
Pedro fala, e esse aí, Jesus fala, o que te importa? Se eu quiser que ele viva, o que importa? O servo é meu. Então, esse é um chacoalhão, porque embora nós todos participemos da história que Cristo está escrevendo, nós todos somos convocados para andar em unidade, em união, em amor fraternal, cada um de nós tem um chamado específico, e pode ser que o amiguinho do lado não entenda, e pode ser que a gente não entenda do amiguinho do lado. Então, o que nos resta, segundo esse texto aqui, é: quanto a você, Jesus dizendo, quanto a você, siga-me, faz o teu, faz o teu. E porque às vezes a gente olha pro lado, querendo saber dos outros, sendo que a gente tá usando isso só como escape para não cumprir o que Deus mandou pra gente. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu entreguei o que tinha para entregar, já entreguei uma bomba aí pra você refletir, pra você pensar. Torno a dizer o que eu disse na semana passada, que eu tô sentindo um ar mais, assim, mais de um chacoalhão vindo nessas mensagens, que começou como um consolo, agora eu já tô sentindo que tá sendo um chacoalhão. Vai ver que a gente tá precisando desse chacoalhão para cumprir a carreira que Cristo nos propôs nessa terra, né? Então eu quero agradecer você pela sua atenção, quero dizer que a gente tá aqui no Instagram de sexta-feira, 6 horas da manhã eu tô no Instagram e eu reposto 6 horas da tarde no YouTube, tá bom? Se você tá vendo no Instagram, eu te convido a conhecer minha área de membros, que tá o link na minha bio, e se você tá no YouTube, o link tá na descrição. Se você quiser acompanhar meu trabalho mais de perto, tem uma plataforma que eu tenho estudado a Bíblia, destrinchado alguns textos, enfim, aprofundado em algumas sequências didáticas em alguns temas. Então, se você quiser estar um pouco mais perto, se aprofundar um pouco, esse é o meu convite. Agradeço a sua atenção, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo Refrigério da Minha Alma e tchau, tchau.